mais uma edição do nosso podcast Troco Ideias. Hoje internacional, desde o Uruguai. Exatamente. E a nossa convidada ilustríssima, Angélica Sequi, analista do Cowork aqui de Rivera, da UTEC. E vamos conversar sobre muita coisa boa que está acontecendo aqui na nossa região, na nossa fronteira querida, né? Vamos falar de um cenário de oportunidades que a gente está enxergando e pelo que a gente conversou aqui anteriormente, estamos alinhadas nessa opinião, né? Muitas novidades vêm aí também. Sem dúvida. Eu já não sei se eu falo em português ou em espanhol, porque a gente está do outro lado, mas isso aqui vai em português, então vamos no portunhol, quem sabe? Isso. É isso que mostra essa mistura muito bacana que existe aqui nessa fronteira. Sem dúvida. Exatamente. Angélica, você estava contando um pouquinho pra gente, né, antes de começarmos, a tua trajetória aqui como fronteiriça, né? Uhum. As dificuldades, essa questão que é muito tradicional na fronteira, né, historicamente, das pessoas saírem para estudar, mas que esse cenário anda mudando um pouquinho, né? Então eu queria que você falasse um pouco com a gente sobre isso, né? Um pouco da tua trajetória e um pouco do que você vê, por exemplo, se você fosse partir hoje, né? Começar hoje o que tu começou anos atrás, com essa fronteira já diferente, como é que teria sido esse caminho, né? Sim. Vamos começar um pouco sobre isso. Bom, eu contei um pouquinho antes para vocês, mas então eu venho de uma família de trabalhadores. Minha mãe é professora rural, meu pai é empreendedor de alguma forma, porque trabalhou em várias coisas, né? E sempre ligado de alguma forma ao campo, à natureza, à agricultura nos últimos 35 anos. Então, a primeira coisa que eu acho que para qualquer jovem, né, é necessário é o apoio familiar. E que esse apoio não depende unicamente de dinheiro. Ele depende de incentivo, de incentivo à mudança, de incentivo a ser diferente do que o contexto muitas vezes oportuniza ou exige que a gente faça, né? Então, acho que o apoio familiar, o incentivo familiar, mais do que apoio, ele é fundamental para qualquer jovem nessa fronteira, né? E quando eu digo incentivo, eu digo que procure ler, que eu acho que é uma coisa básica para qualquer desenvolvimento humano. Assim, a leitura, ela fez parte sempre da minha vida e até me emociono. Isso é muito bacana. Sim, né? Então eu amo ler, né? Não, essa lembrança é maravilhosa, porque realmente, aí a gente fala para os pais que estão nos ouvindo, né, ou para os que serão pais, né, porque às vezes a gente não se dá conta, mas são aquelas marquinhas que você deixa desde a infância. Às vezes os pais nem são leitores, ou não sabem ler, mas já percebem ali uma oportunidade que vai direcionar aquela criança para um futuro diferente. Certamente. Né? Imagina, essa tua lembrança me fez lembrar que também eu tinha uns 9, 10 anos, e uma tia minha veio de Montevidéu, eu não, tinha um pouquinho mais porque eu já estava morando aqui na fronteira, e ela veio e me deu de presente de aniversário um livro. Eu nunca tinha ganhado livro de presente de aniversário. Era uma novela, me lembro, de criança, mas era como uma novela. Eu tinha uns 10 anos, 10, 11 anos. A partir daquele momento, eu me lembro que eu sentava debaixo de uma árvore para ler aquele livro com uma vontade. Não que eu não tivesse livros em casa, mas meu primeiro livro de presente. Exato. Então eu acho que isso marca muito. Uhum. E isso é porta de entrada para outras coisas, sabe? Assim, a pessoa que se é tocada pela literatura, pela cultura de alguma forma, eu acho que ela é capaz de fazer qualquer outra coisa, né? Então, assim, a minha trajetória, então, é isso, iniciou com essa oportunidade que meus pais me deram, sempre, todo esforço foi focado na minha educação, então eu morava com a minha mãe nas escolas onde ela trabalhava, e final de semana eu vinha fazer intensivo de inglês e intensivo de balé, porque no interior de Rivera não tinha. Então, eu acho que esse tipo de esforço que uma família pode oportunizar, sabe? Assim, não tô falando de dinheiro, de dizer que tu pode fazer as coisas. Mesmo no contexto de uma família mais humilde, qualquer um pode, assim. E não tô dizendo que todo mundo vai chegar a ser um grande empresário, que todo mundo vai chegar... Eu não sou, de fato, nada disso, mas eu quero dizer assim, que melhorar um pouquinho, subir um degrauzinho, né? Na questão da equidade, de ter oportunidades, né, e de ter uma vida digna, qualquer um deveria fazer esse esforço e ter essa oportunidade, né. Então, eu acho que isso é o primeiro.
né, a questão do apoio familiar, e acho que eu conto assim para os alunos, eu tenho ido nas aulas da universidade divulgar o espaço, né, o Tech Cowork, esse espaço que está sendo inaugurado agora em setembro, né, que é um espaço de 500 metros quadrados, né, que o objetivo desse espaço ele é participar, gerar oportunidades, participar da engrenagem laboral dessa região, né, que aqui os estudantes e a comunidade possam vir aqui, desenvolver a sua ideia de negócio e, a curto prazo, gerar trabalho para outras pessoas da região. Então, é por isso que esse espaço foi pensado e vai ser inaugurado agora, né? A gente está em processo de mudança ainda, né? E o que eu digo nessas visitas que eu faço é que eu fui embora daqui em 99. Eu fui para Montevidéu, fui fazer economia, fui contador público, na verdade, era a carreira era junto com economia nessa época, nem sei se é mais ou não. Então eu fui para Montevidéu porque não tinha nenhuma outra coisa que não fosse engenharia civil ou direito na Urcamp, né? Ou ir para Santa Maria, ou ir para Bagé, mas nada era aqui, sabe? Então assim, a gente tem uma grande vitória e os jovens não podem deixar de essa oportunidade de passar, né? Ninguém pode deixar de estudar, gente, tendo universidade aqui. Então, assim, não faz sentido algum um jovem com toda a oferta pública que tem no território deixar de estudar, sabe? Ou seja, literalmente uma burrice. Qualquer pessoa fazer isso, sabe? Porque, assim, a gente tem do lado do Uruguai a UTEC, a Udelar, a UTO. Tem uma privada também que oferece, universidade particular, né, que oferece cursos de graduação também. A gente tem do lado brasileiro a Unipampa, o IFSU, a UERGS, a Urcamp, algumas outras universidades particulares também que têm polos, né, educativos. Então, assim, é muita coisa. A gente não tinha isso há 20 anos. Então, assim, essa é a primeira grande oferta educativa, né? É a grande oportunidade, eu acho, para a juventude, assim, que eu incentivo as famílias também que possam estar ouvindo isso aqui, a que se a sua trajetória familiar, isso foi muito difícil, isso não é mais difícil para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, sabe? Então, assim, incentivem a conhecer os cursos, incentivem a leitura, para que isso também a informação chegue de uma forma mais fácil, porque às vezes se a gente está tão distante da leitura, a informação não bate, porque a pessoa não sabe do que os outros estão falando, né? Como é importante, né, Angélica, essa questão de estar no lugar certo. Exatamente. E às vezes a juventude também perde oportunidades por não estar nos lugares. Sim. Hoje aqui vocês têm um espaço maravilhoso, com muitas potenciais ferramentas, cursos, acompanhamento, e tudo isso é muito necessário que ele seja visto. Sim. E que as pessoas, os jovens principalmente, usem esses espaços. Sim. Porque é dessas interações que vão surgir a riqueza da construção coletiva. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, eu acho que, como eu dizia para vocês, uma das vitórias, a gente ter oferta educativa, né, aqui, e a segunda grande vitória, né, não por eu estar dentro desse programa e querer divulgar, mas, assim, a UTEC, ela tem um programa chamado UTEC Inova, que é o departamento, na verdade, não um programa, o departamento de inovação, né, e empreendimento, empreendedorismo da universidade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a universidade pensou que os estudantes podem e devem empreender enquanto estão estudando. Então, assim, e o que eles estão oferecendo para isso? Eles oferecem uma série de cursos transversais a todas as carreiras. Então, se eu faço logística, eu posso fazer. Se eu faço desenvolvimento de software, eu posso fazer, inclusive porque dá créditos, e todo mundo quer créditos para se formar, né? Então, assim, então, ter isso dentro de uma universidade pública é maravilhoso, é uma grande vitória, é muito diferente, e eu acho, assim, não deixem isso passar, sabe? E isso não é só para os estudantes. Então, assim, tudo que esse programa oferece, ele é também para a comunidade onde estão inseridos os ITRs da UTEC. Então, é para o desenvolvimento do território, para que todo o território cresça, possa empreender. E esse espaço físico, que é o cowork da UTEC, então, ele é um semencheiro, né? É um lugar para que aqui vão sendo plantadas as sementinhas de inovação, de criatividade, de empreendedorismo, e que aqui surjam pequenas empresas. A gente não está falando de empresas de 10, 20 funcionários, a gente está falando de empresas, uma Unipersonal, que é uma MEI, né, uruguaia,
ou uma empresa, uma cooperativa pode surgir também aqui, porque as cooperativas também são a possibilidade de negócio, né? E por que é importante estar, né? Porque essas oportunidades, quando a gente tem acesso mais rápido a elas, estando no ambiente coletivo de criatividade, de inovação, de intercâmbio, a gente fica sabendo antes, né? Então, assim, e a oportunidade, ela não vai lá com a malinha na porta da tua casa e dizer, olha só que legal, tem esse programa. Não, ou seja, a gente tem que sempre ir atrás das oportunidades também, né? Cavalotado, aquela história a oportunidade não é um cavalo, ela passa correndo, a gente tem que dar um laço, né? Então, eu acho que, assim, essa é uma outra vitória que os jovens, e uma oferta, né, que os jovens da fronteira de Ribeira e Livramento não podem deixar de aproveitar, né, tanto para o desenvolvimento pessoal como para o desenvolvimento coletivo de toda a nossa região, né? E até porque, talvez quando eu estudava, uma das dificuldades depois da formação era que, como não se tinha esse contato com a prática, a gente saía da formação com quase nenhuma ideia de realmente como era lá no mundo real. Sim, né? eu também falo isso nos tacheres de sensibilização que eu faço sobre o espaço, né? Que quando eu fui estudar, então, em 99, depois eu fui para Porto Alegre, estudei comunicação na PUC, na FAMECOS. Na FAMECOS, em 2002, né, que eu saí de Montevidéu, eu fui para lá bem na crise financeira do Uruguai, eu tive que ir também porque a crise atingiu a todos, né? Então, assim, ninguém me falou que eu podia empreender. Nenhum professor, infelizmente, me falou, olha, nem programa, mas assim, tem o Sebrae, por exemplo, sabe? Para mim, o Sebrae era um bicho de 7 cabeças que eu enxergava lá da universidade. Não? Ninguém me falou, Angélica, tu pode ter uma assessoria, tu pode ter uma empresa de gestão de projetos, tu pode ter uma empresa de produção cultural, que eu acabei, então, em 2009, eu me demiti da RBS TV e fui abrir uma pequena empresa, né, de gestão de projetos, de produção cultural, e comecei a empreender, e foi muito difícil, porque ninguém me deu o passo a passo, ou seja, e o que está sendo ofertado aqui é esse passo a passo, entende? É uma ajuda. Eu acho que esses projetos de coworking, né, eles marcam uma mudança dentro das instituições de ensino, porque eu me formei em 2014, né, a graduação, e eu me lembro de ter sentido esse vazio, assim, de eu fui formada para um mercado de trabalho onde eu vou me empregar em algum lugar. Só que as vagas são limitadas. E o meu curso era muito diferente, era um curso que não tinha emprego. Então eu senti na pele o que era isso de eu ter que criar a minha própria oportunidade. Eu tive que perceber de que forma os meus talentos solucionavam os problemas de alguém e fui me enfiando ali. E eu acho que, assim, a gente está vivendo um momento de cursos muito diferentes, né? São temas diferentes que estão vindo à tona e essas vagas, formalmente, não necessariamente estão criadas. Então, a nossa juventude, ela precisa ser muito mais empreendedora. Sem dúvida. Porque as vagas são criadas com base em estudo de mercado, claro, né? Os tipos de curso, as modalidades, a gente entende que existe uma necessidade de especialistas em tais áreas, mas depois esses especialistas, eles têm que se apresentar às empresas e falar, você está vendo esse problema aqui? Eu tenho formação para isso. Porque as empresas não sabem também, né? Sem dúvida. Então, eu acho que essa nova juventude, ela tem que ter isso muito em mente. Que as oportunidades existem, mas elas estão meio embaçadas. A gente vai precisar se mostrar como oportunidade. E um coworking ou essas iniciativas de extensão das universidades, elas são a oportunidade incrível que a gente tem de já colocar esse pé para dentro do mercado e não necessariamente como empregados, né, mas como empreendedores mesmo. Sim, e eu acho que a transformação digital, né, que essa a nova etapa que a gente está vivendo histórica, né, da revolução digital, ela tem transformado as carreiras. Por exemplo, a minha formação, né, ela não existe mais, gente, porque qualquer um é jornalista hoje em dia. Sim. Né, não precisa da formação, o diploma já não é mais necessário para exercer a profissão. Então, a gente está num mercado que não é justo, na verdade, né? Então, assim, na verdade, o papel de quem tem essa formação é se reinventar. E eu acho que essa capacidade de se reinventar, né, e de constante mudança já faz parte dessas novas ofertas educativas que a gente tem aqui,
né? Assim, de que as coisas mudam rápido, então... Se diz que muitas das profissões que nós temos e conhecemos hoje não existirão daqui a pouco tempo. Não, a minha já não existe. Então, a Tem questão 15 anos de formada, já às não vezes existe. a gente estuda muitos anos e não estamos certos do que virá. Mas realmente, essa questão de construir essas novas pontes é muito importante. Sem dúvida. E fazer nós mesmos empreender o nosso caminho, né? Sim, Isso e nesse sentido, o que a gente oferece, então, aqui no Tech Cowork, aqui em Rivera, para quem está ouvindo de outro lugar, na fronteira, Rivera Livramento. Então, a gente oferece um espaço, né, que não tem custo para estudantes ou para empreendedores das duas cidades. Se não é estudante, tem um custo muito baixo, ínfimo, diria eu. E a gente oferece o espaço, que são mesas de trabalho, então é para um trabalho, né, de gestão, realmente, de empresas, de projetos, enfim. A gente oferece o espaço de cozinha, se a pessoa quer vir trabalhar de manhã e ficar até às 19, ela pode trazer o almoço e almoçar aqui. Então, tem uma série de outras coisas. Uma infraestrutura sem medo de nada, assim, não ficamos devendo nada para Stanford, não ficamos devendo nada 100%. para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Brasília, não ficamos devendo, sabe? Então, assim, estamos num lugar de primeiro mundo, diria eu, assim, em termos de infraestrutura, e temos ainda mais um capital humano que é a nossa equipe, né, disponível para ajudar, e eu sempre digo para os estudantes que isso aqui é por e para os estudantes e para a comunidade. Então, assim, temos tudo, estamos esperando, né, já temos, obviamente, empreendedores que já faziam parte do projeto inicial, que foi o Tech Cowork ali na UTO, que foi um super parceiro do professor Leonel Paes, que liderou essa iniciativa junto com o diretor do Terra Norte, com o diretor da UTO, que criaram esse espaço, apostaram nessa ideia de que empreender é importante, né, durante a carreira. E hoje a equipe vai crescendo, já somos 6 na equipe, e ainda mais toda a equipe do Tecnova, que fica nos outros departamentos do Uruguai, mas que de forma remota também auxiliam. Então, a gente tem um espaço. A gente tem um programa de pré-incubação, que vai abrir 2 vezes ao ano, abria uma, mas pela busca vai ter 2 períodos de inscrição a partir do ano que vem, e ano que vem também a gente vai ter um programa de incubação para os jovens que não entendem o que é pré-incubação ou incubação, né? Então, pré-incubação é um programa de mentoria de 20 semanas, onde eles têm aulas sobre como fazer o plano de negócio, como fazer o Canvas, como validar a ideia, então todo o processo, né? E o programa de incubação é isso somado às oportunidades que se dão já de negócios com outras empresas, né? Então, muitas novidades vem aí. Muita coisa acontecendo e é isso. A gente está por e para os estudantes e para a comunidade, então estamos de portas abertas, esperando ideias inovadoras para gerar trabalho e renda para nossa região. Exatamente. Excelente. Então, nós temos já que deixar um convite para a juventude da fronteira. Eu falo juventude, gente, mas juventude é um estado do espírito, né? Tá? Então, todos que queiram empreender aqui na fronteira, tem esse espaço, essa acolhida maravilhosa de local. Só um detalhe que eu esqueci de dizer, assim, que aqui o espaço ele é focado em empreendimentos de base tecnológica, Perfeito. né? Então, assim, mas não quer dizer que a gente não receba outras ideias, porque como a gente é um polo de recepção, né, de empreendedores, a gente encaminha, então, se não é uma ideia de base tecnológica, a gente sabe para quem direcionar, qual é a instituição que pode te assessorar nesse teu sonho, na tua ideia de negócio, ou seja, já tem um plano de negócio, né? Então, também somos um ponto de encontro com outras instituições, né? E obviamente, fazemos parte do ecossistema binacional de inovação, né, do Área B, e que está um pouco para isso também, para unificar toda essa informação e essa oferta. Conectar, né? Essa é a palavra. Exatamente. Quem vem aqui no Cowork nunca vai perder, porque sempre vai levar, mesmo que não seja exatamente para trabalhar aqui na questão tecnológica do seu empreendimento ou da sua ideia, mas ele vai ser direcionado, então sempre vai encontrar uma resposta aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Pensou em empreender? Venha para o Cowork. Ó, já tem slogan. Bueno, gente, então vamos encaminhando para o nosso final do podcast. Te agradecemos muito pelo bate-papo maravilhoso. E acho que temos que deixar aí uma mensagem, te passo a palavra,
deixar uma mensagem para essa juventude proativa da fronteira? Sem dúvida. Então, bora se mexer, sair da latinha com um carro de som e botar essa energia em coisas que apostem no futuro, né? Dizer para todos e todas que é possível, né? Que foquem na melhora contínua, e quando eu digo isso, assim, tenta ler mais, tenta conhecer outras coisas, né? Conhecer outras pessoas, a conversa, sempre um ponto de partida para qualquer coisa, e não ter medo não ter vergonha de perguntar, sabe? Ser curioso e ir atrás aquele impulso, a coraçonada que a gente diz, aquela vontade de fazer uma coisa, vai atrás disso, que quando tu faz, te esforça, te dedica com perseverança, tu consegue. Perfeito. Muito obrigada, Angélica. Realmente foi um prazer imenso para a gente. Tenho certeza que para quem está nos ouvindo também. Então, fica aí o convite para os próximos momentos que a gente vai ter aqui no Cowork, porque certamente eles virão novamente em cada nova... Já sei que vem por aí o Parque Tecnológico também por aqui, então vai estar tudo conectado. E a missão do Troco Ideias é conectar. É trocar ideias sobre essas conexões necessárias que tanto acrescentam nas nossas vidas. E para a nossa região, sem dúvida. Então, obrigada. Muito obrigada. Graças. Muito obrigada e até o próximo podcast.